É isso aí, pessoal. Olha que papo bacana que nós vamos ter agora com o doutor Lucas Braga, advogado, que vai falar hoje com a gente sobre convênios, todos os direitos. Você fica aí naquela dúvida, poxa, será que o meu plano cobre, não cobre, o convênio vai, não vai? Você fica em todas as dúvidas, vai ser esclarecida hoje com o doutor Lucas. Boa tarde, doutor. Renato Venâncio, muito obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui nessa casa cristã, nova. Vai ser um prazer. Doutor, ó, há muitas dúvidas que ficam na mente de muitas pessoas concernente a isso. Quando a gente já fala no assunto de convênio, o pessoal já fica, tem direito, não tem direito. Quando a pessoa já recebe o laudo lá a respeito do câncer, quais que são os direitos que o convênio cobra, não cobra? Como é que é? Explica pra gente. Tema de extrema relevância, tá? Trata-se de uma situação, agora essa campanha muito forte no Brasil do Outubro Rosa, né? Até parabenizar a emissora por utilizar esse canal, utilizar esse espaço justamente para reforçar a necessidade desse cuidado, né? Nada mais é que um cuidado do ser humano. E o que acontece, tá? É importante ter algumas questões que nós temos que acompanhar. Olhando do lado junto à questão previdenciária, tá? Uma vez que a pessoa for segurada junto ao INSS, ela sim, uma vez identificada a doença, tá? Ela já pode entrar pedindo, pleiteando o auxílio doença. É a primeira etapa. Primeira etapa é a questão do auxílio. Mas já mostrando já o laudo direitinho. Já, com o laudo, é todo um relatório médico. O INSS fatalmente direciona para uma perícia médica. Então, nesse momento, após a constatação confirmada, constatada, tá? Aberto, reconhecido através do CID, tá? Ele é direcionado para o recebimento do auxílio, o auxílio previdenciário. Previdenciário. Sim, doença, sim. É nesse primeiro estágio. Caso a situação avance, né, infelizmente, é uma doença que nós temos uma moléstia aí que existe uma resistência muito grande, né? E mesmo com o tratamento, muitas vezes o paciente não consegue retornar ao trabalho. Então é importante deixarmos claro essa segunda questão, que é a questão de uma aposentadoria por invalidez também é possível, uma vez que você identifica que você não tem condições de laborar, né? Sim. Isso também é feito através de constatação, relatório médico. Então acho que é importante mostrarmos, quanto à questão previdenciária, essas duas questões. Primeiro momento que, desde a constatação já tem a previsão legal para o recebimento e caso, infelizmente, se a situação se agravar, o direito, a fundamentação, a aposentadoria por invalidez. E eu fico assim observando, doutor, porque é uma pauta muito acessível, assim como já foi falado pelo doutor aqui nessa tarde, e é a primeira vez que a gente está abordando esse tema relacionado a convênios. E eu percebo que muitas pessoas, até mesmo de baixa renda, elas deixam a desejar e elas não procuram saber os direitos que elas têm, se tem direito ao tratamento, qual o prazo que é estipulado para poder fazer. Você podia explicar para a gente? Excelente pergunta, porque eu iniciei minha resposta falando da questão previdenciária junto ao INSS. Isso. Porém, se nós focarmos na questão do convênio médico, é outra questão. Uma vez que você é um conveniado, um segurado, você tem direito, tá? E é uma questão que tem sido debatida no Brasil. No Brasil inteiro. No Brasil inteiro e já está nas instâncias superiores, né? Justamente até onde abrange a cobertura, até onde o convênio médico é responsável, tá? E a resposta é muito clara. Sim, o convênio médico é responsável. O convênio médico não pode deixar de suprir a medicação, os procedimentos necessários, muitas vezes procedimentos cirúrgicos, né? Então, eu acho que é importante utilizarmos esse espaço para justamente deixar clara essa questão. Inicialmente, contate o convênio médico através do acesso normal do consumidor. Caso a situação não avance, não solucione, busque a ouvidoria do convênio. E numa terceira etapa, caso não consiga resolver administrativamente, procure algum advogado, procure alguém que tenha conhecimento para buscar o Poder Judiciário. Principalmente o advogado que é ligado exatamente nessas questões, né, doutor? Conhecimento dessa área. Porque é uma questão que abrange saúde, que é a área civil, mas também como previdenciário, que tenha experiência, expertise nessa área de convênio médico, entendeu? Que consiga lidar com eles, que tenha experiência nesse sentido, né? E aí, é uma pergunta muito recorrente. Ah, mas eu não tenho condições. Como que eu vou contratar um advogado particular? Busque a Defensoria Pública. Ah, Busque olha a aí, Defensoria Pública.
busque os meios, o que o Estado proporciona para as pessoas que não têm acesso a um advogado, consiga, tá? No final do programa deixaremos o nosso telefone, Sim, vai com ser certeza. um prazer atendê-los. Atender todo o Brasil. Todo o território nacional. Sim. E que fique ratificada essa posição de busque seus direitos. Eu acho que a sua pergunta começou Sim. muito bem de busque seus direitos, né? É um direito, o direito à saúde é uma previsão constitucional. Então, diante de uma situação emergencial, busque os meios para tal. Doutor, como nós estamos, você abordou também essa fala, nós estamos no Outubro Rosa, que é da prevenção, da campanha da prevenção do câncer de mama. No caso da retirada da mulher, no caso da retirada das mamas, ela precisa, o convênio também cobre esse... Bacana, e é uma situação que tem ocorrido muito depois de uma cirurgia, perguntar, mas e agora, como é que eu faço? A situação é o seguinte, tá? Como que tem acompanhado a doutrina? A doutrina, principalmente, a doutrina sempre foi nesse sentido, porém a jurisprudência que sempre tinha decisões que não caminhavam nesse sentido. A situação é muito clara. A prótese, especificamente do assunto prótese, quando ela é no sentido de reconstrução, sim, ela é 100% amparada pelo convênio médico. Eu ia te perguntar isso também. Exatamente, quando ela tem essa finalidade de reconstrução, sempre focando no bem-estar da mulher, não tenha dúvida. A saúde é uma questão de saúde. Por outro lado, quando se trata de uma questão estética, aí, infelizmente, não está coberto, tá? Porque é uma questão de... o Estado entende como um capricho, como algo... A saúde não está mais em risco, é uma questão estética, tá? Então, eu acho que esse que é o divisor de águas que nós temos que passar para os nossos telespectadores. Muito claro, quando for saúde, sim, está totalmente amparado. A partir do momento que se trata de uma questão estética, daí não mais. Já não cobre. Então, não cobre. As nossas convidadas que estão nos assistindo, sejam elas que fizeram aí, colocaram o seu silicone e que mais pra frente, porque tem muitas que colocam silicone e sabem que tem que fazer uma manutenção. Uma manutenção, tem uma troca periódica. Tem uma troca periódica, não é isso? Exatamente. E como a gente trata de corpo humano, existe esse lado subjetivo. O corpo pode não aceitar. É um organismo, né, doutor? Existe caso, é um organismo, exatamente, extremamente complexo. Então, há situações onde caímos nessa vala comum, né? O próprio corpo rejeita ou o material utilizado vazou. É muito comum nós identificarmos também no escritório. A bolsa estourou. O líquido está... Poxa, é super grave. Então volta para a primeira opção. Trata-se de uma questão de saúde. Ou seja, a intervenção, ela é sim um dever do convênio médico. Tem que prover esse acesso à saúde, todos os procedimentos cirúrgicos, uma vez não realizado, é um sério risco à saúde da paciente. E só para a gente fazer um resumo do que nós conversamos até agora, para todos que estamos assistindo, é necessário sim buscar um advogado que é específico nessa área, né, doutor? Sim. Que fala sobre os convênios e que seja relacionado à área da saúde. Quando é algo que nós acabamos de abordar, que é do Outubro Rosa, que vem falando sobre a área estética da mulher, o convênio não cobre. Aí eu te faço essa pergunta. Quando o convênio não cobre, quando é a área estética, precisa se buscar um advogado para isso ou não? Muita gente questiona, tá? De se busca um advogado ou não busca. Não busca. E a doutrina é muito clara. A jurisprudência é muito clara nesse sentido de até onde é uma questão só de, por exemplo, a retirada da mama. A partir daquele momento a paciente não ficou, ela está segura. Ela está protegida. Porém, a mulher, por uma questão de autoestima, de vaidade, poxa, ela apresenta muitas vezes outros problemas em razão da retirada de uma mama, tá? Acho que é o foco da campanha, né? Logicamente, nós que acompanhamos e militamos na área com operadores do direito, a gente acompanha a campanha desde sempre, né? E o foco inicial sempre falou na palavra prevenção. Prevenção. Justamente a vida inteira. A vida inteira. A palavra prevenção toma um outro nível de proporção, justamente por isso, é caso de se prevenir, Tomar cuidado. Tome cuidado, se precaver. Acompanhe, faça seus testes manuais, a própria pessoa acompanhe, verifique, caso de alguma irregularidade, desconfiou, apareceu procure orientação médica, né?
Eu acho que é outro reforço importante também. Pode ficar à vontade. Durante a campanha, a pandemia, o SUS deu um baile em termos de... O SUS funciona. Com todas as dificuldades que nós temos, o SUS funciona. Com toda a dificuldade, custo, de alguma maneira, ele está lá. Então, acho que é focar nessa questão da campanha da prevenção. Uma vez identificado, procure assistência médica, busque os meios disponíveis pelo Estado para se proteger. Eu acho que é o ponto principal aí de prevenção. Isso aí. Doutor, agora naqueles casos em que a pessoa quer saber, relacionado ainda sobre o convênio, de cirurgias. Eu vou fazer uma cirurgia na cabeça, eu vou fazer o meu parto, eu vou fazer uma cirurgia tal. Quando se fala de parto, quando se fala de cirurgia, o convênio em si, ele cobre o total, cobre metade? Como é que é esse procedimento? Tá. É uma pergunta que a gente também vivencia, porque muitas vezes no Brasil, tá? Por isso que quando a gente olha no número de reclamações, infelizmente o convênio médico está liderando quase todos os anos, juntamente com telefonia, com outros problemas que nós temos na sociedade. Então, a gente identifica na prática, muitas vezes, uma situação chata, onde o convênio não dá o devido suporte. Por isso que eu comecei elogiando a pauta desse programa. Tá? É fundamental passarmos essa ideia de que é possível, busque seus direitos, é um dever sim do convênio médico proporcionar todo o tratamento. É todo, total? Todo, não 100%. Pode ser parcial. Imagina, veja bem, no meio do tratamento a pessoa está lá, não, agora paramos por aqui, já fizemos a nossa parte, tchau, passei bem. Não é assim, o tratamento tem que ser completo. Tá? O amparo tem que ser completo, seja através de procedimento com medicamentos ou com procedimento cirúrgico. Então é importantíssimo passarmos essa mensagem, né, do quanto que o amparo é fundamental, né, e, logicamente, especialmente em casos de saúde, a intervenção médica ela é fundamental. Às vezes dias, semanas, muda totalmente o diagnóstico. Então é importante buscar a prevenção no início. Apareceu alguma coisa no início. Já veja. Não deixa para depois. O mal do brasileiro é esse, doutor. Deixar para depois. Faz hoje, meu querido. Não fica esperando aí acontecer. Tem que esperar acontecer o pior para poder... Não. Já faz hoje. Não é isso? Sempre. Hoje. Aí fica aquela pulguinha na orelha, doutor. Caso o tratamento, o procedimento seja negado, como que esse paciente vai proceder? Nós orientamos o escritório, a princípio, as duas vias administrativas, tá? Primeiro, o paciente ou algum representante legal que contate o convênio, tá? Importante, caso faça essa questão administrativa, tomem nota de tudo. Fazendo uma ligação agora. Toma nota do horário, quem foi o atendente, é bom isso também? qual foi o número do protocolo, porque caso seja necessário buscar a via judicial, esse histórico é fundamental para nós. Então, entendi. Caso faça contato administrativo, que é a minha orientação, diante de uma situação necessário, faça o contato diretamente no convênio. Caso receba a negativa, a formalizado, busque sempre a ouvidoria para mostrar que é uma necessidade, sempre com fundamento relatório médico. E na terceira via, caso não seja possível diretamente com o convênio diante de uma negativa, procure um advogado, ou um advogado particular, ou a defensoria pública. Mas corra atrás dos seus direitos, especialmente em casos de saúde. Doutor, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre que a gente estava conversando um pouquinho mais no comecinho, sobre a Previdência Social. Legal. E também sobre o auxílio-doença. Maravilha, tá? O Estado tenta proteger, tá, os portadores dessa moléstia, né? Terrível. Verdade. E nesse sentido, o que nós temos? Na esfera previdenciária, a gente tem esse amparo, tá? Desde o início da questão do auxílio e essa possibilidade de conversão para aposentadoria por invalidez, dependendo da situação. Por outro lado, há também outras questões no caráter tributário, por exemplo, tá? É possível pleitear diretamente a Receita Federal para que não seja recolhido imposto de renda. É muito importante, não seja retido, né? Não seja retido. Não seja retido imposto de renda. Então, para todo mundo que seja o portador, acho que a gente abre um pouco o leque aqui no nosso programa, não apenas voltado para o câncer de mama, mas todos os portadores, tá, conseguem pleitear
essa questão da isenção do imposto de renda, tá? Assim como aquisição de veículos novos, a questão do IPVA, tem uma série de questões super significativas, né, que o Estado fica, é claro, o intuito do legislador, muito claro, de proteger alguém que está numa situação muito delicada. Delicado. E uma vez que a pessoa não venha pleitear, isso pode causar danos até mesmo para o próprio? Porque o amparo, só se ela tiver recurso suficiente para custear todo esse tratamento, porque infelizmente é um tratamento muito caro, é oneroso, né? Então, quando a gente entende essa iniciativa do Estado em proteger o paciente, é justamente por causa de todo esse contexto, né, delicado, desse quadro clínico delicado, a dificuldade de trabalhar, os procedimentos serem extremamente custosos, tanto medicamento quanto a situação de procedimento cirúrgico, né? A área da oncologia é uma área extremamente onerosa, né? Então, para militar nela, o acesso é caro, tá? Os procedimentos são caros, as drogas são caras. Então, quando a gente fala de benefícios, é justamente nesse sentido de que, caso você não tenha recursos, existem meios, tá, que o Estado proporciona justamente para amparar essas pessoas que estão nesse quadro diagnóstico, nessa patologia. E o mais interessante que o senhor falou, doutor, em toda a nossa conversa foi isso, quando você disse a respeito de quando a pessoa for fazer a sua ligação, fazer o registro. Faça o registro, toma nota de tudo. De tudo. Anota, porque o que acontece? Muitas vezes o juiz fala, pô, mas de cara, olha aqui o paciente, a dona Maria, entrou direto no judiciário, ela não contatou o plano de saúde e tal. O juiz sempre questiona, por que ela veio direto no judiciário? Por isso que é importante tem isso também, doutor? porque quando a gente narra os fatos, por que a paciente tal buscou diretamente a via judicial? Ela não esgotou a via administrativa? O convênio sabe que ela está com a tal moléstia? Então é importante nós mostrarmos isso, que toma nota de tudo. Aí com o protocolo a gente menciona, olha aqui, na data tal, foi contatado, horário foi tal, aberto o protocolo tal. Anotar esse protocolo que é bem importante, né? É fundamental, porque caso tenha que chegar nessa terceira via, que é o Poder Judiciário, o advogado precisa dessas informações para poder instruir a petição inicial, mostrando que a paciente, no caso a autora, buscou todos os meios, ela esgotou todos os meios consensuais para tentar solucionar a sua situação clínica. Caso não dê certo, ela teve que pedir o amparo do Poder Judiciário. E tem casos também que vai só atrasando e também pode causar até danos piores para a saúde do próprio paciente, né, isso. Quando a gente fala volta para o nosso conceito da campanha, a prevenção. Em situações como essa, a demora acaba sendo crucial. É terrível a questão a demora no tratamento, a demora na identificação e reconhecimento desse diagnóstico prévio. Então esse diagnóstico ele é fundamental para nós ratificarmos isso, esse reforço da campanha de prevenção. Apareceu alguma coisa, busque os meios alternativos, seja diretamente no INSS, Receita Federal, todos esses benefícios que o Estado visa amparar o cidadão. Doutor Lucas, eu quero que você deixe agora uma mensagem para todos que estão nos assistindo e nos ouvindo também, porque é uma pauta muito pertinente, primeira vez que a gente trouxe essa pauta relacionada e falando sobre o convênio. Sim. E eu gostaria que você ficasse à vontade para deixar aí a última informação. Bom, utilizaremos esse espaço justamente para que as mulheres tenham cuidado, se previnam, utilize todo o meio de acesso, informações, hoje com toda facilidade através de internet, para que busquem conhecimento, busquem informações. Identificado alguma questão no seu seio, não só na campanha do câncer de mama, mas como um todo, busque assistência médica. E caso necessário, nessas questões que todo nosso programa foi voltado para direitos, né? Essa proteção, existem direitos para os portadores de câncer. É isso que é a nossa mensagem final. Existem direitos que beneficiam e muitas vezes são fundamentais para que se tenha um tratamento muito mais tranquilo. Uma vez que o convênio deu suporte, o INSS deu suporte e, logicamente, assistência médica. Então, esses direitos proporcionam muita tranquilidade, muitas vezes, para que o paciente fique amparado e realize o tratamento adequado. Okay. Então, acho que é
válido encerrarmos dessa maneira, passando essa mensagem clara de amparo às mulheres e força, Outubro Rosa, sempre trazendo informações aqui nessa campanha, sempre em prol da mulher. É isso aí. Doutor, fica à vontade, deixe seus contatos, Instagram. Freire Braga Advogados é o nosso contato no Instagram, tá? Telefone fixo 5430-9019, WhatsApp do escritório 99138-6075. Eu sou o sócio Lucas Braga, vai ser um prazer atendê-los. E mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela pauta, pela oportunidade. Nossa, maravilha, doutor. Excelente tema, né? No meio da campanha, no meio desse mês. Eu acho que é de grande valia para todos os telespectadores levar conhecimentos, mostrar que é possível amparo em todas as áreas, tributária, previdenciária e, acima de tudo, direitos referente ao convênio médico. Obrigado, doutor Lucas. Muito obrigado, é um prazer.